tem que ficar quieta aí. Hoje o assunto é louco. É tão louco, você até a carta de louco. Oiê, Thaís aqui. E no Fala Gazeta de hoje, eu trouxe um assunto que foi bem importante pra mim. E que, na verdade, na época eu não me dei conta do que estava acontecendo. Mas depois eu entendi um pouco melhor do processo. Foi sobre a minha transição de carreira. Então, contando bem brevemente a minha história, eu me formei em design. E aí fui direto pro mercado de trabalho, acho que como todo mundo faz, né? E aí, nesse momento, a gente já separa o grupo de pessoas. Porque tem algumas pessoas que, por mais que você seja bom, que você seja ótimo, que você tenha várias skills e qualidades, tem um fator que não tem como a gente negar, que é o fator sorte. E que ninguém fala desse fator. Então, a primeira coisa, existe o fator sorte. Tem gente que dá sorte de avançar num processo seletivo, tem gente que dá sorte de conhecer alguém, que conhece alguém que tem um cargo mais alto numa empresa. E aí as coisas fluem de uma forma mais fácil. Eu não fui essa pessoa no caso. Eu fui a pessoa que sempre, assim, tinha umas experiências não muito legais com o mercado de trabalho, com empresas. Nunca nenhuma empresa que eu trabalhei me fez me sentir apaixonada por aquilo que eu fazia, sabe? Era sempre tipo, tô fazendo isso aqui para sobreviver. Eu imagino que seja a questão também de muitas pessoas. Eu sei que junto comigo nesse barco está a maioria das pessoas. E aí, chega um determinado momento que a gente, que veio também de uma geração, eu tenho 30 anos, então sou da geração dos millennials, e essa nossa geração, ela tem muita questão de que a gente precisa muito se provar, a gente precisa muito seguir um fluxo estipulado pra gente. Então, você vai fazer faculdade, você vai depois ir pro mercado de trabalho, você vai encontrar uma empresa, você vai trabalhar pra essa empresa, e é isso, né? Porque hoje a gente sabe que é bem diferente. Muitas pessoas nem fazem faculdade hoje em dia, nem precisam de faculdade, são super bem sucedidas. Então, eu tinha um pouco isso na minha cabeça. Até porque na minha família, nunca ninguém empreendeu. Na minha família, nunca ninguém abriu nada, nenhum negócio, nada. Minha família sempre, meu pai, minha mãe e tudo mais, sempre foram uma família muito de CLT. Então, eu sempre trabalhava CLT a vida inteira. Tinha ali as suas férias, 13º, tudo muito bem estável, digamos assim. E, consequentemente, você vive de alguma forma aquilo indiretamente, né? Muito que bem. E aí, esses dias eu ouvi um negócio que tem muito a ver com essa fase de transição de carreira, que na época eu não tinha essa noção e essa percepção disso. Que é uma palavra que eu ouvi a Isabela Camargo, que foi uma jornalista da Globo, que teve um burnout, enfim, ela tem um podcast, ela tem vídeo no YouTube, tem várias coisas que ela destrincha mais sobre esse assunto que são muito legais. Mas, basicamente, ela dizia sobre que de tempos em tempos a gente precisa atualizar a nossa personalidade. E quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, gente, mas isso faz muito sentido. E isso é muito óbvio. Só que ninguém fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre atualizar currículo, a gente fala sobre se atualizar e fazer um curso novo, sobre atualizar a sua aparência, então mudar o corte de cabelo, fazer outras coisas, só que a gente não fala sobre atualizar a nossa personalidade. Porque a gente vai mudando ao longo do tempo e, consequentemente, a gente precisa fazer atualizações da gente com a gente mesmo sobre aquela situação. Então, chega um determinado momento que as coisas que você gostava, você não vai gostar mais. As pessoas que você se relacionava, os seus amigos, eles não vão fazer mais parte do momento de vida que você está vivendo. E, às vezes, você precisa, de fato, fazer uma atualização. Não é mesmo, bigode? Não é mesmo, bigode? Você não fez uma atualização na sua personalidade? Pois, muito que bem. Às vezes a gente precisa olhar pra gente e falar, cara, eu preciso atualizar minha personalidade. Será que isso que eu tô fazendo porque faz sentido pra mim, porque eu gosto, ou simplesmente pra agradar uma pessoa, seja um namorado, seja um amigo, seja um chefe, sabe? Então, isso me pegou muito depois que eu ouvi. Eu, infelizmente, só fui ouvir isso depois, essa semana agora, depois que já passou a minha transição de carreira, já faz 1 ano e pouquinho que eu pedi demissão. E decidi, de fato, me entregar de corpo, alma e coração para empreender e viver da minha arte. E lá atrás eu não tinha essa consciência. E contanto que, quando eu virei empreendedora, eu criei um grande bug na minha cabeça, porque era tipo assim, eu vim de um tempo em que a minha personalidade era moldada para agradar uma empresa. Então,
entrava às 8, saía às 6, 1 hora de almoço cravada, nananã. A minha personalidade, ela foi filtrada para isso. E aí, quando eu me vi empreendedora, quando você empreende, teoricamente, você cria o seu tempo. Você pode acordar, se você quiser acordar 4 horas da manhã, ou se você quiser acordar meio-dia, dependendo aí dos seus objetivos, de como a sua empresa funciona, tá tudo bem. E pra mim, muitos dias que eu ou acordava um pouco mais tarde, ou tinha que resolver alguma outra coisa e não conseguia me dedicar tanto, eu ficava assim, apavorada. Parecia que na minha cabeça eu ainda tinha um chefe que me cobrava, tipo, ó, já deu 1 hora de almoço, você vai ficar aí deitada no sofá? Ó, já deu 1 hora de almoço, você vai ficar aí fazendo outras coisas? O seu trabalho, você tem que trabalhar. E às vezes estava tudo bem, às vezes já estava tudo sob controle. Tinha dias que eu terminava, eu sempre fui muito organizada, então eu gostava de criar cronogramas, assim, pro meu trabalho. E às vezes eu olhava, era 4 da tarde, já tinha feito tudo que eu queria fazer, e eu não me dava ao luxo de falar, cara, eu já fiz tudo que eu tinha pra me propor hoje, as coisas que eu preciso fazer, eu não vou conseguir fazer mais hoje, às vezes, porque eram coisas que dependiam de outras pessoas, então eu acho que eu acabei de trabalhar. Eu não aceitava isso, eu ficava insistindo, então eu ficava mexendo no computador, e ficava aquela ansiedade de, cara, mas eu não tô fazendo nada e tal. Até que um dia eu olhei e eu falei, gente, mas peraí, eu não tenho mais que seguir, né, aquele padrão de quem trabalha CLT. Eu posso simplesmente seguir o meu padrão. Eu estabeleci uma rotina pra mim que funciona muito bem. Eu acordo cedo, faço as minhas atividades e consigo também produzir o meu trabalho. Eu não preciso ficar nesse desespero. Se um dia eu tô um pouco mais cansada, fiz um pouco mais na hora de almoço, se eu tenho que resolver alguma coisa na rua, tá tudo bem, sabe? E aí, pra mim, o dia ápice disso foi o dia que eu precisava marcar uma consulta médica. Veja bem, médico, saúde, era uma coisa um pouco urgente. E eu, tentando marcar, automaticamente a minha cabeça marcava os médicos sempre pra um horário ou muito cedo, ou tipo... Eu posso marcar um médico qualquer hora do meu dia. Se eu quiser marcar um médico 10 horas da manhã, se eu quiser marcar um médico 3 horas da tarde, eu posso. E eu ficava preocupada, porque eu falava, não, mas aí eu não vou conseguir trabalhar. Aí depois eu falei, mas calma, quem organiza o meu tempo sou eu. E isso é uma atualização de personalidade. Então, às vezes a gente precisa olhar pra gente, pra dentro, e fazer essa atualização, tipo um download. Tipo, gente, peraí, vamos fazer uma faxina? O que eu continuo aqui? Isso aqui ainda tá fazendo sentido pra mim? Ou eu tô só fazendo pra suprir a expectativa de alguém? Ou eu tô só fazendo pra... Sei lá, porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa, a gente nem sabe por que a gente tá fazendo aquela coisa. Olha o perigo disso, você criar um hábito e você seguir com aquele hábito que não te faz bem e você nem sabe por quê. Ou manter pessoas na sua vida simplesmente porque, essa pessoa aqui, ó, foi muito maravilhosa pra mim há 20 anos atrás. E você continua mantendo um ciclo de amizade, um ciclo de conversa, e uma coisa que não é mais natural, é forçada. Então, eu achei muito relevante esse tópico de atualização de personalidade, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que não negligenciar, sabe? E ter mais noção disso. Com a gente mesmo, dentro do que a gente faz, dentro do nosso trabalho, do nosso convívio. E eu acho que é o tipo de coisa que você não vai fazer uma vez na vida. É o tipo de coisa que você vai fazer sempre. Então, hoje em dia, por exemplo, eu não sou mãe ainda, mas provavelmente quando eu for mãe, a minha vida vai mudar. E aí eu vou ter que fazer uma nova atualização de personalidade. Então, eu acho que é um tópico importante. Depois, se você se interessar aí, você pesquise mais sobre isso. Isabela Camargo é o nome da jornalista que fala bem mais abertamente sobre isso. Ela fala até de alguns tópicos que são importantes e tudo mais. Então, eu acho que é um assunto muito legal. Tanto se você trabalha como CLT, e você tá aí muito infiltrado e vivendo intensamente a vida dentro da empresa, quanto se você é empreendedor assim como eu, e precisa, às vezes, também fazer uns downloads de personalidade, de tipo, cara, agora eu não sou mais CLT, agora eu consigo me organizar de outra forma que funcione pra mim. E que tá tudo bem também. Legal, né? E aí, virou um costume. Antes de eu começar a gravar o vídeo aqui, eu já falei pra vocês, não sou taróloga, não sou nada, mas eu tenho um tarô aqui. E eu sempre arranco uma carta pra ver se tem a ver com o que eu vou falar ou não. E, gente, eu falo, esse negócio é muito maluco, porque tem muito a ver. Porque quando eu fiz a minha meditaçãozinha aqui pra poder fazer o vídeo, saiu a carta do louco. E a carta do louco no tarô é a carta do quê? É a carta, vocês podem ver que é um carinha aqui, ele tá à beira de um precipício e ele nem tá vendo, ele tá, tipo, feliz da vida. É uma carta que ela pode ser muito positiva, pode ser muito negativa,
ela pode ser uma carta que pode representar muito que você pode ir adiante, que você tem que realmente meter o louco e fazer, às vezes, uma faxina e ir para novos lugares, explorar novos horizontes, que tem muito a ver com essa atualização da personalidade, a gente explorar novos horizontes dentro da nossa nova personalidade. E também tem muito a ver de você, às vezes, se jogar, né? De você ir para o mundo, de você fazer coisas diferentes, de você sair ali de uma coisa que você vinha vivendo e explorar coisas novas. Então, tem tudo a ver, né, gente? Eu já falei, não sou taróloga, mas, consequentemente, sempre que eu tiro uma carta, tem a ver com o assunto que eu vou falar. E aí eu trago. E é isso pro vídeo de hoje. Não sei muito bem ainda como acabar esses vídeos por aqui. Então vamos ficar assim, tá bom? Eu não vou ficar falando aquelas coisas de compartilha, comenta, porque eu acho meio chato, sabe? No outro eu não falei, desse eu também não vou falar. Acho que eu também não vou falar em nenhum vídeo mais isso. Né, Bigode? O que você acha? Bigode é meu cachorro. Ele fica aqui atrás, vendo o que eu faço. E é isso. Tchau!